to the worship Deus team. continue abençoando vocês. May God continue blessing you. Aleluia. Hallelujah. Eu estou muito animado hoje, I'm very excited porque o dia de domingo because Sundays é o tipo de dia is the type of day e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa em nosso meio. that I'm certain that God is going to do something amongst us. Durante toda a semana o Senhor faz coisas particulares. During the whole week, God does personal things in our lives. Cada um tem aqui o seu momento com o Senhor. Each one of us has their time with the Lord. E se você não tem, você precisa ter. And if you don't have it, then you need to have it. Assim como você tira o peixe da água, As you take the fish out of the water, por um tempo ele ainda fica vivo, for a little bit, he'll continue alive. mas se você tira ele do seu ambiente, com o tempo ele vai morrendo. But if you take him out of his atmosphere, with time, it will die. Nós somos gerados para viver num ambiente de glória. We were generated to live in an atmosphere of glory. Diga para quem está ao seu lado, diga, o seu ambiente é um ambiente de glória. Tell your neighbor, your atmosphere is an atmosphere of glory. Não perca esse ambiente. Do not miss out on this Esse atmosphere. ambiente pode ser um momento sozinho na sua casa, It can be a moment in your house alone, ou então enquanto você está dirigindo o seu carro, while you're driving, ou quando você está na sua bicicleta. while you're on your bike. Eu tenho andado de patinete, scooter, I've been riding a scooter, e eu coloco o fone de ouvido and I put my headphones, e ponho as canções o mais alto que eu posso. and I put it as loud as it possible. Eu venho cantando igual um doido. And I go out singing like a crazy man. E quantas experiências eu tenho tido com Deus. And how many experiences I've had with God. Eu estou dizendo isso porque não importa o lugar que você esteja. I'm sharing this because it doesn't matter the place that you're in. Prepare um ambiente para que o Senhor possa falar com você todo dia. Prepare an atmosphere so God can speak to you daily. Quem está entendendo, diga amém. Who understands, says amen. Quem está entendendo, diga amém. Who understands, say amen. Então eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã. I want to share a word with you this morning. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. I want you to go to your Bibles. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Genesis 1:1. Eu acredito que seja o versículo, um dos mais conhecidos da Bíblia. I believe that this is one of the most known verses in the Bible. Talvez seja o versículo que você mais leu na Bíblia. Maybe it's the verse that you've read the most. Porque toda vez que você vai falar assim, eu vou começar a ler a Bíblia toda, Because every time you say, oh, I'm going to start to read the whole normalmente Bible. você sempre lê o versículo 1. Normally you always read verse number 1. Tudo bem que separa no 2, It's good because you stop on number 2, mas o versículo 1 todo mundo leu. but number 1 everybody read it. Eu quero compartilhar o que Deus tem falado com o meu coração já há um tempo sobre esse versículo. I want to share something that God has already been speaking to my heart for some time. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 agora. We're going to read Genesis 1 and 2. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Era a terra sem forma e vazia. Now the earth was formless and empty. Trevas cobriam a face do abismo Darkness was over the surface of the deep, e o Espírito de Deus and the Spirit of God se movia sobre a face das águas. was hovering over the waters. Aleluia. Hallelujah. Presta atenção agora aqui na frente. Pay attention here in the front. Eu sempre, quando vou ministrar qualquer texto em Gênesis, Every time that I'm going to minister any text in the book of Genesis, eu sempre gosto de dizer que Gênesis é a ideia de Deus para a humanidade. I like to say that Genesis is the idea that God had for humanity. Se você quer descobrir qual que é a ideia de Deus para o homem, If you want to discover what's God's idea for man, você precisa prestar muita atenção you need to pay careful attention no livro de Gênesis. to the book of Genesis. Principalmente o início de Gênesis. Mainly the beginning of Genesis. Você vai ver Deus estabelecendo princípios e padrões. You're going to see God establishing principles and patterns. E você vai perceber como Gênesis, Deus ele estabelece ordem na criação. And you're going to see how God establishes order in the book of Genesis. Então, se você quer saber qual é a ideia de Deus para a humanidade,
So if you want to know what is God's idea for humanity, É muito importante você entender o livro de Gênesis. it's very important for you to understand the book of Genesis. Eu sei que a Bíblia existem muitas histórias poderosas. I know that in the Bible there's so many powerful Eu sei stories. que você já foi ministrada por muitos outros textos. I know that you've been ministered by many other texts. Mas eu creio que é muito importante sempre nós voltarmos para o princípio das coisas. But I believe that it's so important to go back always to the beginning of things. Quando você precisa entender o que você vai fazer, When you need to understand what you're going to do, você começa pelo princípio. you start in the beginning. Você começa entendendo como que aquele processo se iniciou. You start to understand how that process began. Dificilmente você vai ter um entendimento de algo no meio do caminho. It's difficult for you to have an understanding of something when it's in the middle of the way. Então, em Gênesis, assim como aspectos físicos e espirituais, So in Genesis, the spiritual and physical aspects, Gênesis também fala principalmente no início it also speaks in the beginning sobre uma chave importante para desatar o sobrenatural em todas as áreas das nossas vidas. about an important key to release the supernatural in our lives. Nós vamos traçar de forma bem simples aqui We're going to be speaking of this in a simple way, paralelo entre o que aconteceu em Gênesis in a parallel of what happened in Genesis com a nossa caminhada com Jesus. with our walk with Jesus. E quando você perceber a semelhança, And when you persevere or perceive the likeness, você vai entender alguns aspectos sobre a sua caminhada com o Senhor. you're going to understand some aspects in your walk with Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, In Genesis 1:1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou céus e terra. the Bible says that God created the heavens and the earth in the beginning. Então, assim como a terra foi criada por Deus, So as the earth was created by God, nós também fomos criados por Deus. we were also created by God. E talvez você ouvir isso e falar, pastor, isso é tão óbvio, And maybe you say, Pastor, well, that's so obvious. isso é tão simples de entender. That's so simple to understand. E verdade, é muito simples de entender, And truly, it is very simple. mas o problema às vezes é em crer. But the problem is in believing it. Porque hoje nós vemos muitas igrejas e pastores Because now we see so many churches and pastors, que questionam até o simples fato de que nós somos criados por Deus. they question the simple fact that we were created by God. Esse primeiro versículo já fala tanto para mim. This first verse already speaks so much to me. Sabe uma das coisas poderosas que esse texto fala para mim? You know, one of the powerful things that this text speaks to me, Assim como a terra foi criada, eu também fui criado por Deus. as the earth was created, I was created by Isso God. quer dizer que eu não sou obra do acaso. That means that I wasn't just created because. Isso fala para mim que eu não sou um acidente. That means that I am not an accident. Isso fala para mim que eu não fui jogado nessa terra. That means that I wasn't just thrown on earth. Tudo foi criado por Deus. Everything was created by God. E tudo que foi criado por Deus tem o seu propósito. And everything that was created by God has its purpose. Então, quando eu entendo esse primeiro texto da Bíblia, So when I understand that first text in the Bible, eu já entendo que eu tenho um propósito nessa terra. I already understand that I have a purpose here on earth. Eu já entendo que você tem um propósito nessa terra. I understand that you have a purpose here on Porque earth. nada surgiu do nada. Because nothing just came out. Nós Out somos of nowhere. obra de Deus. We are God's work. Nós somos criação de Deus. We are His creation. Por favor, abre um sorriso para quem está do seu lado. Please give the person next Diga, to you a você é smile. criação de Deus. Say you are God's creation. Fala, você não é um acidente. Say you're not an accident. Talvez você pense, eu sou um acidente, pastor. Maybe you say, Pastor, but I'm an accident. Porque tá tudo errado na minha vida. Because everything is wrong in my Porque life. eu tenho passado por muito sofrimento. Because I've gone through so much suffering. Eu tenho passado por muitas dores. I've gone through so much pain. Olhe para mim, você vai acreditar no quê? Look at me. What are you going to believe in? No fato de que você foi criado por Deus? In the fact that you were created by God? Ou de que uma situação pode distorcer isso? Or that a situation can distort that? O seu problema é a sua situação. Your problem is your situation. Não são capazes They're not capable de mudar a verdade. of changing the truth. E a maior verdade é, And the greatest truth is você foi criado por that Deus. you were created by God. Aleluia. Hallelujah. Essa é uma enorme verdade. That is the tremendous truth. Vamos caminhar um pouquinho para o versículo 2. Now let's walk a little on to verse 2. A primeira parte do versículo 2 diz: The first part on verse 2 says, Era a terra sem forma e vazia. Now the earth was formless and empty.
Quando eu leio esse texto, when I read this text, ele vem logo depois da Bíblia dizer que Deus criou a terra. it comes right after God, the Bible saying that God created the earth. Então Deus havia acabado de criar a terra. So God had just finished creating the earth. Eu não sei quanto tempo depois, I don't know how much time after, mas então temos o relato de que era sem forma e vazia. but we have the text telling us that it was formless and empty. Mas tem uma coisa, Deus ele não cria nada pela metade. But there's something, God does not create anything halfway. Quando Deus estabelece, ele estabelece começo, meio e fim das coisas. When God establishes things, He does the beginning, the middle, and the end. Então, quando olhamos o fato de que a terra era sem forma e vazia, So when we look at the fact that the earth was formless and empty, e quando lemos tudo aquilo que o Senhor fez, and when we read everything that God did, nós percebemos que tudo que a terra precisava para ser terra, we perceive that everything that the earth needed to be earth já estava nela. was already in it. Tudo que a terra precisava Everything that earth needed para ser terra, to be earth, todos os elementos que ela precisava all the elements that is needed para ser terra, to be earth, já estavam nela, it was already in earth porque Deus havia criado ela. because God had created earth. Traçando um paralelo para a nossa vida. So to bring a parallel to our lives, Se nós somos criação de Deus, if we are God's creation, tudo que nós precisamos everything that we need para ser aquilo que Ele sonhou to be that which He dreamed of, já está dentro de nós. it is already inside of us. Tudo que você precisa Everything that you need para viver uma vida plena com o Senhor to live a fulfilling life in the Lord, já está dentro de você. it's already inside of you. Já está dentro de você. It's already inside of you. Já foi estabelecido desde a eternidade. It was already established since eternity. Deus não criou o homem com falhas. God did not create man with flaws. Não existe espaço vazio na criação. There's no empty space in Ele creation. criou o homem completo. He created man complete. Ele te criou completo. He created you complete. Agora a questão é, Now the question is, não é porque a terra tinha tudo que ela precisava que ela estava pronta. it's not because the earth had everything it needed. It does not mean that it was A ready. Bíblia fala que a terra tinha tudo, The Bible says that the earth had everything, mas tinha tudo desorganizado. but everything was disorganized. Mas tinha tudo fora do lugar. But everything was out of place. Eu não vou ler os versículos, I'm not going to read the verses, mas você pode pegar a sequência. but you can get the sequence. Quando a Bíblia fala assim, o Senhor diz, haja luz, foi a primeira coisa que ele fez. But when the Lord says, let there be light, He was the first thing. Houve luz. There was light. Quem era a luz? Who is the light? Ele é a luz. He is the light. Então ele se estabelece dentro da criação. So He establishes Himself inside of E creation. quando ele estabelece a luz na criação, And when He establishes light in era algo que creation, já existia, porque ele é a luz. which is something that already existed because He is the light, Então ele fala, agora eu só tenho que organizar. He says, now I just got to organize it. Então há um momento que vai haver luz, So there's a moment that there's going to be light. nós vamos chamar de dia. We're going to call it day. E o momento que estiver sem luz, And the moment that there's no light, nós vamos chamar de noite. we're going to call it night. Depois nós vamos ouvir sobre o firmamento. Then we're going to learn about the foundation. Ele apenas separa a água de terra He just basically separates the earth from the water. e diz, a água eu vou chamar de mar, de oceano. And He says, the water, I'm going to call it ocean. E esse ajuntamento de terra eu vou chamar de firmamento. And this, I'm going to call it the foundation. Você vai percebendo que tudo que o Senhor vai fazendo Then you perceive that everything that God is doing, parte de uma organização. it is part of an organization. Sabe, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. The Bible says that we are the image and likeness of the Lord. Eu estava no Brasil algumas semanas atrás, I was in Brazil some weeks ago, mas eu estava assistindo o Bruno ministrar aqui. but I was watching Bruno minister here. E que mensagem poderosa. And what a powerful message. Eu estava, pode aplaudir o Senhor. You can put your hands together for the Lord. Eu fiquei tão assustado com a mensagem dele. I was so shocked by his message. Eu estava dirigindo de São Paulo para Minas Gerais visitar o meu sogro e minha sogra. I was driving from São Paulo to Minas Gerais to visit my parents-in-law. E eu, depois da mensagem, mesmo dirigindo, eu sei que é And errado, after the message, even driving, I know that's wrong. eu mandei uma mensagem, Bruno, que mensagem poderosa. I sent him a message and I said, Bruno, what a powerful message. Porque ele falou uma coisa tão forte. Because he spoke something so strong. Quando ele fala que
no capítulo 2 de que o homem foi gerado por Deus antes da criação. He said in chapter 2 that man was created by God before the creation. Essa é uma revelação poderosa. That was a powerful revelation. Porque fala que diante de toda a grandeza que ele criou aqui na terra, Because it speaks that before all the greatness that he created here on earth, algo já havia sido gerado dentro de Deus há muito tempo atrás. something inside of God was already created from some time ago. E eu arrisco dizer que é desde a eternidade. And I risk to say that it's since eternity. E sabe o que foi criado muito antes de tudo isso? And you know what was created way before all of that? Eu e você. Me and you. A imagem e semelhança do Senhor. The image and likeness of the Lord. Então nós somos imagem e semelhança do Senhor. So we are the image and likeness of the Lord. Sabe o que isso quer dizer? You know what that means? Que já carregamos em nós os elementos That we carry the elements in us already. que nós precisamos para andar em plenitude. That we need to walk in fullness. Nós já carregamos dentro de nós We already carry it inside of us. o desejo por coisas corretas, The desire for the right things. o desejo de vencer, The desire to overcome. o desejo de avançar, The desire to go forward. de desfrutar de coisas boas. To enjoy good things. O detalhe é que nós precisamos apenas organizar dentro de nós. With the detail, we just got to organize it inside of E us. quando nós conseguimos organizar o que está dentro de nós, And when we're capable of organizing what is inside of nós us, somos capazes de revelar ao mundo e a nós mesmos then we're capable of revealing to the world and to ourselves quem nós somos em Deus. who we are in God. Quem está entendendo, diga amém. Who understands, say amen. Vamos à segunda parte do versículo 2. Now let's go to the second part of verse 2. O Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. The Holy Spirit was moving upon the waters. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é um agente de Deus para gerar relatórios. Basically, I'm used to saying that the Holy Spirit is an agent of God to bring messages. O Espírito Santo é como aquele que presta contas ao Senhor. The Holy Spirit is the one that brings, that is accountable to the Lord. Então a Bíblia diz que ele estava passeando pela terra. So the Bible says that he was hovering upon the Ele waters. estava se movendo sobre a terra. He was moving upon the earth. E é incrível que depois que ele se move sobre a terra, And it's incredible that after he moves or he hovers upon the earth, automaticamente, automatically o Senhor diz, haja luz. the Lord says, let there be light. Eu imagino que o Espírito Santo, I imagine the Holy Spirit enviado pelo Senhor, sent by the Lord estava observando a terra was observing the earth e observando o potencial que existia na terra. and observing its potential. E aí então é liberado o tempo para que o Senhor começasse a criar as coisas. So then it's released the time for the Lord to start creating things. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo em nós It's the same manner the Holy Spirit's present in us. anuncia a necessidade de que algo aconteça. It announces the need for something to happen. A Bíblia diz em João 16:8, The Bible says in John 16:8, quando o auxiliador vier, when he comes, ele convencerá as pessoas do mundo he will prove the world de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado to be in the wrong about sin e do que é direito and right e justo and righteousness e também do julgamento de Deus. and judgment. Resumindo, So in summary, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. it is the Holy Spirit who convicts man of his sin. Entenda, o primeiro passo do Espírito Santo em nós The first step that the Holy Spirit takes in é o us passo de mostrar em nós o que precisa ser organizado. is to show us what needs to be organized. Desde que eu sou muito pequenininho, Since I was very young, eu sempre ouvi dizer I always heard que Deus ele é educado. that God is educated. O Senhor é educado. The Lord is E educated. a prova disso é que a Bíblia diz que ele está à porta batendo. That he is a gentleman and that he is at the door knocking. Se você abrir a porta, If you open the door, ele vai entrar he will enter e vai organizar as coisas. and he will organize Se things. você não abrir a porta, If you don't open that door, ele não pode entrar. then he cannot enter. Você vê que é uma figura completamente diferente. You see that is a complete
it's a completely different figure do que Satanás vem fazer. than what Satan comes to do. Satanás não vem bater na porta. Satan doesn't knock on the door. Ele é mal educado. He is not educated. É um He's not a lixo. gentleman. Ele é um He's lixo. trash. Um lixo. Trash. Satanás é um idiota. He's an idiot. Existe, né? Muito bem. Ele quer entrar com os pés na porta. He wants to break in. É bem diferente. Very different. Você pode perceber isso quando você está no mundo. You can perceive that when you're in the world. A velocidade como o mal ele vem sobre você. The speed of how evilness and bad things come over A you. velocidade como a maldade tenta te dominar. The speed of how evilness tries to take control of Mas com you. o Senhor é diferente. But with the Lord is different. Eu estou batendo na porta. I'm at the door and I knock. O Espírito Santo, So the Holy Spirit, ele é quem gera os relatórios. He's the one that generates the reports. Então, quando começamos a caminhar com o Senhor, So when we start walking with the Lord, o Espírito Santo, ele vem. the Holy Spirit comes. Ele vem. He comes. Não tenha dúvida de que ele vem. Don't have a doubt. He comes. Tem uma coisa que eu mais ouço o pastor Joshua falar. If there's something that the pastor Joshua É says the most, sobre a importância do Espírito Santo. is the importance of the Holy Spirit. É como ele se move How he moves, e o poder que ele tem the power he has. quando nós permitimos que ele faça o que veio fazer. When we allow him to do what he came to do. Mas eu quero que você entenda algo muito poderoso. But I want you to understand something powerful. Antes de algo de Deus acontecer em nós, Before something of God to happen in us, o sinal é o mover do Espírito Santo em nós. the sign is the move of the Holy Spirit in us. Então, quando eu percebo que o Espírito Santo está se movendo na minha direção, So when I perceive that the Holy Spirit is moving in my direction, é a certeza que eu tenho que Deus está próximo de fazer algo. that's the certainty that I have that God is about to do something. Algo vai acontecer. Something will happen. Então, quando o Espírito Santo vem, So when the Holy Spirit comes, ele vem para mostrar os meus erros, meus pecados, minhas falhas. He comes to show me my mistakes, my flaws, my sins. Ele vem mostrar o que precisa ser corrigido. Comes to show me what needs to be corrected. E é como se dissesse Israel, And it's like He says, Israel, olha, eu preciso que você conserte isso, isso e isso. I need you to fix this, this, and that. Porque no próximo versículo da sua Bíblia, Because in the next verse of your porque no Bible, próximo versículo da sua história, because in the next verse of your story, Deus quer começar a fazer alguma God coisa. wants to start to do something. E você precisa estar pronto para isso. And you need to be ready for that. Então o Espírito Santo em nós, So the Holy Spirit in us, ele traz as necessidades de ajustes. He brings the needs of making adjustments. O Espírito Santo vem alinhar os nossos corações. He comes to align our heart. Ele vem alinhar a nossa He mente comes to align our minds para aquilo que Deus quer fazer em nós. for that which God wants to do in us. Então, entre o versículo 3 e o versículo 31 de Gênesis, So between verse 3 and 31 in Genesis, nós vamos ver tudo que o Senhor vai organizando e criando. we see what God wants to do and organize, Nós vamos what perceber He's creating. o cuidado do Senhor com a criação, We see God's care with creation. assim como acontece conosco quando começamos a caminhar com o Senhor. As it happens with us when we start to walk with the Lord. A cada dia o Senhor vem estabelecendo coisas novas em nós, Each day God starts to establish something new in us. seja nas mensagens do culto de domingo, Whether it's on Sunday's messages, seja no discipulado, whether it's in discipleship, seja na nossa devocional. and our devotional. É como se o Senhor fosse criando coisas dentro de nós. It's like God is creating things inside of us. É o Senhor estabelecendo o padrão do céu em nós. It's as God is creating patterns of heaven in us. É o Senhor nos chamando de volta para o nosso propósito It's the Lord calling us back to our purpose e estabelecendo os seus princípios em nós. and establishing His principles in us. Mas ainda assim não é tudo. But even like that, it's not all. Eu conheço muita gente I know a lot of people que eu já percebi o mover do Espírito Santo na vida dela. that I've already perceived the move of the Holy Spirit in them. Eu já observei com os meus próprios olhos Deus fazendo algo na vida dessa pessoa. I've observed God doing things in their lives. E ainda assim parece que isso não resolveu a situação, o problema. And even though with these things, it seems like the problems were not resolved. Sabe, nós vemos nessa história, We see in this story, até agora o Espírito Santo ele se movendo.
Until now, the Holy Spirit's moving. Vemos até agora nessa história o Senhor estabelecendo os seus princípios e padrão. Until now, we see the Lord establishing His patterns. Mas ainda assim nós não vemos a humanidade se desenvolvendo. But we don't see humanity developing yet. Ainda assim nós não vemos a criação se desenvolvendo. We don't see creation developing yet. Isso é interessante quando a gente faz um paralelo com a nossa vida. And that's interesting when we do a parallel to our lives. Nós também vemos o Espírito Santo se mover. We also see the Holy Spirit moving. Nós também vemos o Senhor estabelecer os seus princípios e os seus padrões em nós. We also see the Lord establishing His principles and patterns in us. Mas ainda assim, But even like this, por que as coisas não avançam? why is it that things don't go forward? Porque parece que está tudo tão distante. Why it seems like everything is so distant? Pastor, eu tenho visto o mover do Espírito Santo na minha vida. Pastor, I've seen the move of the Holy Spirit in my life. Eu tenho observado o que Deus tem criado. I've observed what God has created. As coisas que o Senhor tem estabelecido dentro de mim. The things that the Lord has established in me. Isso é muito claro, pastor. That's so clear, Pastor. Mas por que ainda assim eu não consigo avançar no meu casamento? But why, with these things, why can I go forward with my marriage? Por que ainda assim eu não consigo avançar nas minhas finanças? Why, even with all these things, I can't go forward with my finances? Por que ainda assim eu não consigo ver a minha família avançando? Why, even with these things, I cannot see my family going forward? Por que eu não vejo as coisas acontecendo no meu trabalho? Why is it that I don't see things moving in my job? Pastor, eu vejo o Espírito Santo fazendo. I see the Holy Spirit moving. Eu vejo Deus fazendo. I see God moving. E ainda assim as coisas não estão acontecendo. And yet things are still not happening. E a resposta está em Gênesis 2, versículo 5. And the answer is in Genesis 2:5. Você vai sair daqui nesta manhã com paz do coração. You're going to get out of this place with peace in your heart. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: In Genesis 2:5, the Bible says, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Now no shrub had yet appeared Nenhuma planta havia germinado, on the earth, and no plant had yet sprung up. porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. For the Lord God had not sent rain on the earth. E também não havia homem para cultivar o solo. And there was no one to work the ground. Preste muita atenção agora. Pay careful attention now. Assim como você, As you, eu também já pensei várias vezes. I've already thought several times, Eu acho que Deus não gosta de mim. I don't think God likes me. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. I think that I threw stones on the cross. Eu acho que Deus me confundiu com Rambo. I think that God confused me with Rambo. Porque é muita luta, pastor. Because it's so many fights, Pastor. Deus me confundiu com lutador de MMA, certeza. God for sure confused me with an MMA fighter. Porque parece que só para mim tem que ter um esforço muito grande. Because it seems like I have to have such a great effort. Eu vou nos cultos e eu vejo os céus se abrirem. I go to the services and I see heavens opening. Eu posso olhar em mim e ver que Deus estabeleceu coisas novas. I can see, I look at myself and I see that God establishes new things. Mas eu não consigo desfrutar. But I can't enjoy. Eu não consigo de jeito nenhum desfrutar, pastor. And there's no way for me to enjoy, Pastor. Aí vem a resposta para você. Now the answer comes to E you. quando eu recebi essa resposta, And when I received this answer, as coisas começaram a mudar dentro de mim. things started to change inside of me. E vão mudar dentro de você também. And they will change inside of you too. Preste atenção. Pay attention. Deus criou a terra. God created the earth. Deus criou a humanidade. God created humankind. Ele criou todas as coisas He created all things. para ainda assim dependerem de céus abertos. But still they depend on open heavens. Ele criou toda a terra. He created all of earth. Estava tudo pronto. Everything was ready. Tudo no seu lugar. Everything was in his place. Mas a palavra de Deus diz But the word of God says que as plantações ainda não haviam se desenvolvido that the plants had not sprung up yet porque não havia chuva sobre a terra. because there
was no rain. E sabe o que significa chuva? And you know what rain means? Chuva significa céus abertos. Rain means open heaven. O que quer dizer, pastor? What do you mean, Pastor? Eu posso ter o mover do Espírito Santo I em can mim. have the move of the Holy Spirit in me. Eu posso perceber Deus criando e me moldando. I can perceive that God is creating, He's molding me. Mas se eu não provocar céus But abertos, if I don't provoke for heavens to open, se os céus não estiverem abertos para mim, if heavens are not open for me, não importa a minha habilidade, it doesn't matter what abilities não I importa a have. minha capacidade, My capacities don't não matter. importa se eu sou bonitinho ou feio, It doesn't matter whether I'm ugly or pretty, se eu sou magrinho ou gordinho, whether I'm skinny or fat. eu preciso de céus abertos. I need heavens to be Eu open. preciso de chuva do céu I need rain from heaven para regar as sementes que têm sido plantadas dentro de mim. so that the seeds that are in me can receive water. Então essa precisa ser a nossa busca. So that needs to be our seek. Essa precisa ser a sua busca. That needs to be your seek. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. For everything you need is already inside of you. O Senhor tem plantado sementes dentro de você. The Lord has sown seeds inside of you. Mas por que elas não desenvolvem? But why don't they spring up? Porque falta chuva. Because the rain is missing. Falta céus abertos. Open heavens is missing. A oração que eu mais faço para Deus. The prayer that I do the most to God. Senhor, abre o céu sobre a minha And I vida. say, Lord, open heavens over my life. Eu não posso cobrar a Deus I cannot demand from God como se faltasse algo para ser criado. as if something is missing to be created. Eu fui criado para ser imagem e semelhança. I was created to be His image and likeness. Mas ainda assim eu preciso de céus abertos. But even like this, I need open heavens. Céus abertos anunciam que vai florescer. Open heavens announce that it's going to flourish. Céus abertos mostram que vai desenvolver. Open heavens shows that there's going to be a developing. Até mesmo Jesus, Even Jesus, depois de toda a sua obra, before all His work, ele estava na cruz. He was on the cross. Depois de tanto sofrimento, Before all the suffering, depois de tanta luta, before all the struggle, depois de tanta dor, after so much pain, os céus poderiam ser abertos enquanto ele estava caminhando com a cruz. the heavens might have been open while He was on His way to the cross. Os céus poderiam ser abertos quando ele estava no Getsemane. Heavens would have been open when He was in Gethsemane. Os céus poderiam ser abertos quando eles estavam ceando. Heavens could have opened while they were having the Last Supper. Mas sabe quando os céus se abriram sobre Jesus e a sua obra? But you know when heavens opened before Jesus and His work? Quando ele chegou no nível When He got to the level, de dizer: Pai, when He said, Father, está consumado. it is finished. Eu creio, Senhor, I believe, Lord, que tudo que o Senhor precisava plantar já foi plantado. that everything that you needed to sow was already sowed. Eu creio que toda a capacidade que eu preciso já está dentro de mim. I believe that all the abilities that I needed are already in me. O que eu podia fazer, Senhor, está consumado. What I was capable to do is already finished. Tudo que o Senhor pediu para me fazer, eu fiz. Everything that you asked me to do, I already did. Todas as direções eu segui. All the directions I followed. Está consumado, Senhor. It is finished, Lord. Sabe o que aconteceu depois disso? You know what happened after this? A Bíblia diz que os céus parou. The Bible says that heavens stopped. Os teólogos dizem The theologists say que Jesus foi crucificado entre 9 da manhã e meio-dia. that Jesus was crucified between 9 and 12 p.m. E no momento da crucificação em que ele diz está consumado, And in the moment of His crucifixion, when He said, it is finished, quando o céu para, when heavens stop o dia se torna noite. and the day becomes night, A entrega de Jesus mexeu com os céus. Jesus' surrender shook heavens. Tudo que ele havia feito foi poderoso. Everything that He had done was powerful.
durante os 33 anos que ele viveu na terra, foi poderoso. During his 33 years that he spent on earth, they were powerful. Mas depois que os céus foram chamados, depois que ele chamou a atenção dos céus, But after he called the heavens' attention, tudo aquilo que ele estabeleceu floresceu. everything that he established came to flourish. Tudo aquilo que ele havia direcionado aconteceu. Everything that he had directed happened. Um dia ele fala para os discípulos: One day he says to the disciples, vocês estão admirados com o que eu faço? "Oh, you're in awe with what I do? Eu quero dizer para vocês, I want to tell you, vocês farão obras maiores que a minha. you will do greater things." Discípulos assustados. The disciples were Eu scared. imagino, I imagine. eu não quero ser herege aqui, por favor, I don't want to be a heresy mas here. eu imagino que Jesus falar para mim But I imagine if Jesus said to me que eu faria coisas maiores do que ele, that I would do greater things than he. no mínimo eu não ia acreditar. In the minimum, I wouldn't believe. Talvez nem eles acreditavam. And maybe not even they believed. Mas sabe que Jesus sabia que eles não sabiam? But know that Jesus knew that they didn't know. Jesus tinha uma informação privilegiada. Jesus had privileged information. Jesus sabia Jesus knew que o último ato dele that his last action abririam o céu. will open heavens. Por isso você vai ver em Atos dos Apóstolos That's why you're going to see in Acts of the Apostles. a velocidade que a igreja avança, In the speed that the church advances. a quantidade de milagres que acontecem, The quantity of miracles that a happen. forma como o reino de Deus se expande, The way that the kingdom of God expands. muito mais rápido que o tempo em que Jesus estava na terra. Way quicker than when Jesus was on earth. Sabe por quê? You know why? Porque os céus se abriram Because heavens opened e a chuva do céu and the rain of heaven regou cada semente que Jesus plantou enquanto esteve na terra. watered every seed that Jesus planted on earth. Eu não sei você, meu irmão, I don't know you, my brother, mas eu sinto Deus aqui. but I feel God in this place. Eu sinto um desejo dos céus I feel a desire from heaven se abrirem sobre a sua vida, to open over your life. porque depende de você. But it depends on you. O Espírito Santo não pode pegar na sua mão e fazer por você. The Holy Spirit can't grab you by the hand and make you do Deus, it. ele não pode pegar na sua mão e fazer por você, The Lord can't grab you by your hand and do it for you. porque ele entregou na minha mão e na sua mão Because He put in our hands algo muito poderoso, something very powerful, que é o livre-arbítrio. which is free will. Você decide You decide até onde Deus pode ir em você. till where God can go in. Você decide You decide até onde Deus pode fazer por você. how far God can do it for you. Você decide You decide aonde vai chover na sua vida. where it will rain in your life. É por isso que tem gente que em uma área da vida, That is why some people in some areas of their life, ela é tão abençoada, they're so blessed. mas em outra área ela não consegue ser tão abençoada. But in other areas, they're not capable of being so blessed. Provavelmente porque nessa área já choveu. Probably is because in that blessed area it already Você rained. já expôs essa área diante de céus abertos. You already exposed that area before open heaven. Você provocou os céus abertos para essa área. You provoke heavens to open in that area. Mas você ainda não tem provocado o céu em outras áreas. But you have not provoked open heavens in Eu the quero other nessa manhã areas. desafiar você This morning I want to challenge a you provocar céus abertos to provoke open heavens em todas as áreas da sua vida. in every area of your life. Não pode chover só nas finanças. It cannot only rain in your finances. Não pode chover só no trabalho. It cannot rain just in your Tem que job. chover no seu casamento It também. has to rain in your marriage Tem que too. chover na sua família também. It has to rain in your family Tem que too. chover nos seus estudos. It has to rain in your school. Tem que chover em todas as áreas da sua vida. It has to rain in all the areas of your Ah, life. pastor, eu sinto que eu sou escolhido por Deus. Oh, pastor, I feel I'm chosen by God.
para desenvolver no ministério. to develop in the ministry. Eu sinto que o Senhor me chamou e me escolheu para o ministério, I feel that the Lord called me for the ministry. mas eu não consigo avançar. But I can't advance, I can't go forward. Clame a Ele por chuva. Cry out to Him for rain. Diga, Senhor, a terra está pronta. Say, Lord, the soil is ready. Diga, Deus, eu estou preparado. Say, Lord, I'm prepared. Agora abre os céus e chove sobre a minha vida. Now open the heavens and make it rain. Abre os céus e faz chover sobre a minha vida. Open the heavens and make it rain. Para que cada passo que eu dê na terra So that every step that I take on earth, esteja encharcado com a chuva que vem do céu. it is full with the rain that comes from heaven. Eu não quero andar sobre terra I seca. don't want to walk upon dry Eu quero land. andar sobre terra molhada da chuva que veio do céu. I want to walk upon wet land that comes from O rain. meu casamento não pode ser regado por palavras bonitas. My marriage cannot be water with nice O words. meu casamento tem que ser regado por chuva que vem do céu. My marriage needs to be watered by rain from heaven. Eu quero que você fique de pé nesta manhã. I want you to stand. Eu quero desafiar você. And I want to challenge Só you. você sabe Only you know áreas da sua vida areas in your life você precisa da chuva de Deus. that you need the rain of God. Só você sabe, Only you know. porque são áreas que você já tentou fazer de tudo. Because there are areas that you already tried everything. Você já viu o Espírito Santo se mover. You already saw the Holy Spirit move. Você já percebeu Deus estabelecendo seus princípios em você. You already perceive that God establishes principles in you. Mas ainda assim as coisas não estão acontecendo. But and yet things are still not happening É porque falta céus abertos. because open heavens is missing. Tem uma oração que eu faço todos os dias. There's a prayer that I do every day. Na verdade, tem algumas orações que eu faço todos os dias. In reality, there's some prayers that I do every day, Mas existe uma específica. but there's a specific one. Todo dia que eu vou sair de casa, Every day I leave my home, eu olho para o céu. I look at heaven Digo, Senhor, and I say, Lord, abre o céu sobre mim neste dia. open heavens over me this day. Me ajude a decidir. Help me decide. Me ajude a escolher. Help me choose. Cada palavra que eu tenho que dizer ao longo desse dia. Every word that I need to say throughout the day. Abre o céu, Senhor. Open heavens. Abre o céu, Senhor. Open heavens. Abre os céus. Open heavens. Eu quero desafiar você nesta manhã. I want to challenge you this E morning. precisa de céus abertos. You who need open heavens Em alguma área da sua vida. in any area of your life. O Ministério de Louvor vai cantar esta canção. The worship team is going to sing this song. Mas eu quero que, se você quer chuva de Deus sobre a sua vida, But if you want rain from God in your sobre life, alguma área específica, over a specific area, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à I frente. want to challenge you to get out of your place and come to the E a front. oração que você vai fazer para Deus é simples. And the prayer that you're going to do to the Lord is simple. Você vai dizer, Senhor, abre o céu sobre a minha You're going vida. to say, Lord, open heavens over my Se você life. tem enfrentado dificuldade no teu casamento, If you've have faced difficulties in your marriage, você vai dizer, Senhor, abre o céu sobre o meu casamento. you're going to say, Lord, open heavens over my Se marriage. você precisa de céus abertos sobre as suas finanças, If you need open heavens over your vem aqui finances, na frente come to the e front diga, Senhor, abre o céu sobre as minhas and finanças. say, Lord, open heavens over my Se finances. você precisa de céus abertos sobre a sua família, If you need open heavens over your você vai vir family, aqui na frente e dizer, Senhor, abre o céu sobre a minha casa. you're going to say, Lord, open heavens